Boa tarde a todos e a todos. Estamos dando início a mais uma live da ENSIM, Escola Superior da Magistratura, do Instituto dos Magistrados do Brasil. Estamos dando continuidade a um projeto nosso, que a cada 15 dias vamos apresentar textos, temas cativantes e provocantes, para que toda a comunidade de direito possa, conosco, vivenciar essas demandas, esses temas difíceis. Hoje, trazemos aqui um tema importante, que é a história da carreira do juiz de direito, e tendo como apresentadores, como debatedores, o desembargador Najib Slab Filho, que é um expert em direito constitucional, com 40 anos ou mais de magistratura, tem uma vivência nessa questão de escolas e está coordenando principalmente um curso nosso junto com a Universidade Cândido Mendes, um curso preparatório para escola, para Exame Nacional da Magistratura. E essa é uma live, inclusive, provocando a todos que têm interesse em fazer esse exame, que possam começar aqui com essa live. Também presente aqui o desembargador Antônio Carlos, do Rio de Janeiro também, que é uma vivência enorme, são dois expoentes da magistratura carioca, que tem uma vivência enorme, que vão nos participar hoje desse tema importante. Eu vou passar a abertura para o nosso presidente da ENSIM, o desembargador Najib Slab Filho, para começar a nossa live. Desembargador. Bom, muito obrigado. O nosso tema, escolhido meticulosamente, né, é o tema do seguinte: como é que surgiu a denominação juiz de direito? Qual é a história do juiz de direito aqui no nosso país? Claro que todos os países têm uma função próxima, própria, de juiz, mas é o nosso caso aqui, porque o juiz de direito é a expressão que nós encontramos o tempo todo, né? E por isso a gente quer começar daí. Essa expressão surgiu na Constituição de 1824, aquela Constituição do Império, outorgada por Dom Pedro I. E o genial é o seguinte: aquela Constituição, outorgada por Dom Pedro I, ele se intitulava lá, Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Por que isso? Ele tinha o título de imperador porque ele não considerava, todo mundo, ninguém considerava que o Brasil fosse um país, uma nação. O Brasil era constituído por diversos povos. Era o povo da Bahia, o povo de São Paulo, o povo do Rio Grande do Sul, e vai por aí afora. E nós ficamos com essa ideia de que o Brasil era vários povos, até quando, na Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias, ao atravessar aquela ponte, eu espero que o Marcelo e o Antônio Carlos se lembrem o nome da ponte, ao atravessar uma ponte que estava sendo bombardeada pelos paraguaios, ele, com muita coragem e dificuldade, porque ele era muito velho, ele chegou e fez aquele brado comum. Como é que é? Sigam-me os que forem brasileiros. Por que ele falou isso? Porque se ele começasse a falar, sigam-me os gaúchos, os fluminenses, os mineiros, a ponte era pequena e eles iam matar ele antes de terminar tudo. Por isso que ele deu aquele grito famoso, né? Ninguém lembra o nome da ponte, mas depois alguém vai conseguir se lembrar para fazer essa afirmação. E o Dom Pedro I, ao outorgar a Constituição, ele, genial,
colocou lá, a Constituição tinha um capítulo chamado O Poder Judicial. E o artigo 151 dizia: o Poder Judicial é independente e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar, assim no cível como no crime, nos casos e pelo modo que os códigos determinarem. E olha como é que ele fez. Os jurados se pronunciam sobre o fato. Os jurados julgam pelo fato. E os juízes aplicam a lei. Hoje, numa linguagem atual, seria: o jurado julgava e julga, como até hoje, por equidade, apreciando o fato sem ter preso ao dispositivo legal. E os juízes aplicam a lei. E lá no 153, colocou: os juízes de direito, onde você está falando de jurado sobre fato, então os juízes de direito serão perpétuos, o que, todavia, se não entende que não possa ser mudado de um lugar para o outro e a maneira que a lei determinar. E o seguinte também falou: o imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles, procedendo à audiência dos mesmos juízes, informação necessária e ouvido o Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo do distrito, quer dizer, cada província tinha seu tribunal de justiça, chamava tribunal de relação, para proceder. E eles, só por sentença, poderão estes juízes perder o lugar. Eu sempre me impressionei com isso, porque eles colocaram, primeiro, que o juiz deveria julgar pelo direito. Não seria como os demais, claro, o juiz de paz, que não era muitas vezes analfabeto e julgava por equidade. E mais, colocou que eles seriam perpétuos. Mas que diabo perpétuo? É porque copiaram do direito canônico. O bispo, quando chega numa determinada diocese, ele passa a ser perpétuo. Inclusive, coitado, quando morre, eles enterram o bispo na catedral, aquela coisa toda. E lá, antigamente, o juiz de direito não era enterrado na catedral, mas muitas vezes era enterrado na própria comarca, porque ele tinha que ficar lá o tempo todo. Para sair, era uma exceção. Aí você vê que coisa importante. A inamovibilidade, a prerrogativa que tem o magistrado de não ser removido, salvo por situação excepcional, e essa inamovibilidade começou com a Constituição de 1824. E, mais ainda, a própria Constituição coloca o que está colocado até hoje. Então, criou ali também a Constituição do Império, o que hoje nós não temos, qual seja, uma ação popular penal para mover a ação contra os abusos, suborno, dinheiro, peita, está dando a decisão por peitado, peculato e conclusão. E para que eu estou falando nisso tão entusiasmado? Porque as três grandes prerrogativas que nós temos é hoje, primeiro, a inamovibilidade, salvo as exceções, claro, pode o tribunal remover por várias razões. A outra prerrogativa que nós temos, a vitaliciedade, porque a vitaliciedade já existia, né? Desde a época lá. Por quê? O juiz ele só perde o cargo por decisão do tribunal. O juiz não perde o cargo por PAD, por processo administrativo. E alguém vai me perguntar, mas como é que pode? Todo dia aparece decisão, hoje, do CNJ, dizendo que o juiz foi aposentado compulsoriamente. Tá bom. Foi aposentado compulsoriamente por punição, por processo administrativo disciplinar, mas não perdeu o cargo. Ele, juiz, só perde o cargo quando sofrer sentença condenatória.
Hoje, não é só juiz que tem vitaliciedade, não. Os membros do Ministério Público também têm vitaliciedade, os defensores públicos também têm vitaliciedade. E significa o que é isso? Porque o processo administrativo só serve para os demais, mas para magistrado, a perda do cargo só pode decorrer de um processo criminal, de um processo junto ao tribunal. Também, o coordenador, doutor Estou Marcelo. ouvindo, Najib. Não, O Najib, é importante dizer aqui, já fazendo uma palhinha, o contexto em que a Constituição de 1824 inseriu o Poder Judiciário, que era um problema, de certo modo, mundial, porque com a Revolução Francesa e revoluções que ocorreram, o Poder Judiciário começou a ter uma importância maior, diferente da época colonial, onde não precisava nem ser formado em direito nem nada. O grande fluxo foi essa dificuldade que os executivos tinham de acompanhar o que a população todos exigia, que era a interpretação das leis, que não existia. É, Esse corte se deu com essa escola da exegese. De 1780 lá para chegar no Brasil demorou uns 50 anos, mas obrigava que seguisse os juízes pudessem interpretar, porque senão ficava na mão do rei, né, o imperador. E continuava, no Brasil continuou, porque ele era poder moderador acima dos juízes mesmo, né, desembargador? Então, é é, isso. mas eu queria observar que esse poder de tirar o juiz sempre foi utilizado com muita parcimônia. Se Deus quiser, vamos fazer um outro evento para discutir a situação atual, né, e a função do Conselho Nacional de Justiça. Mas sempre foi utilizado com muita parcimônia, porque uma coisa terrível é que o juiz somente teve essas funções que hoje exerce a partir da década de 30 do século passado. Os mais jovens não podem imaginar, mas, por exemplo, a primeira lei social que nós tivemos foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, na época do presidente Arthur Bernardes, que criou a aposentadoria para os funcionários das estradas de ferro, por acaso todas pertencentes aos ingleses. Uai, como é que fazia antes? Fazia antes o seguinte: o sujeito trabalhava, ganhava salário, trabalhava, ganhava salário, parou de trabalhar, não recebia o salário. E ele tinha que socorrer-se, né, da Santa Casa de Misericórdia, se ficasse doente, pegar o asilo, e toda a proteção social era todas como é que é? Das instituições católicas e das instituições espíritas. Não era de outro. Então, essa lei, que foi uma primeira lei social. E eu me falo agora com muita reverência a respeito do Alírio Cavalieri, falando a respeito do Código de Menores de 1927, e ele falando para todos nós juízes, né, ele falando o seguinte: o Código de Menores foi uma legislação social. Como assim? O Código de Menores de 27 punia o adolescente infrator e tentava a proteção da criança abandonada. O Código de Menores, tanto de 27 quanto de 1979, só se referia a menor infrator e menores abandonados. O Estatuto da Criança e do Adolescente é que fez essa integralidade de proteção. E ele falando que era social, foi realmente. O Código de Menores até falava na roda de expostos. Só eu. Não, o doutor Marcelo é muito jovem. Não vai. A roda de exposto, quando nascia uma criança, e alguém colocava a criança lá no convento, na igreja, era uma roda, colocava a criança do lado de fora, rodava, né, tocava um sino para alguém do lado de dentro pegar.
Isso, disse o Alírio, foi um grande conteúdo social. E o mais, todas as outras regras, alguém vai falar. E as mulheres? Não tinha mulher, quer dizer, a mulher não tinha nenhuma proteção. No século XIX, as mulheres não votavam, só começaram a votar nesse século XX. E mais, os direitos delas somente foram aparecendo gradualmente, né? Com a proteção familiar e vai para aí afora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a função do juiz no século XIX, grande parte do século XX, era uma função simplesmente penal, criminal, ou então uma função de arrecadação de tributos para mover as ações, o imposto de como é que chama? Inventário, para ele arrecadar. Não tinha esse conteúdo social que nós temos. Tá certo? Bom, e aí, deixa eu continuar falando, ou vou Pode, passar. pode. Desembargador Antônio Carlos quer fazer alguma intervenção aí, desembargador? A gente está num É, bate-papo aqui. eu gostaria, antes de doutor Najib terminar, eu gostaria de balizar, se é que é possível, nessa matéria, nós balizarmos alguma coisa, porque é tão grande o espectro que nós não temos como balizar. Mas eu queria deixar aqui duas coisas. A primeira delas é o seguinte: o artigo 99 da Constituição, outorgada, quer dizer, ele mesmo se outorgou esse poder, o imperador. O artigo 99 diz: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Isso aqui é um desvio das funções, é um desvio dos poderes, que, aliás, não são mencionados em 1824, não tem esse destaque. Montesquieu ainda não tinha esse cartaz todo. Mas o fato é que, além deste grande definidor do que era a Constituição, que era o Manual do Imperador, é o Manual do Imperador, não falava nos direitos sociais, que é coisa que vem surgindo lá muito vagarosamente em 1891, porque quando nós copiamos a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, aí então entrou alguma coisa. Mas o engraçado, Najib, se você me permite, é que você falou, alguém falou no artigo 153 aí. Eu acho que o Marcelo estava a ler o artigo 53. De quê? Porque o artigo 153 mais famoso, para quem tem mais de 70 anos, como eu, é o artigo 153 da Constituição de 1946, que é ali sim, ali se inaugura de uma forma escorreita a proteção a, aos direitos sociais. Mas, na de 88, nós tivemos uma modificação tópica importantíssima. Aquilo que estava no artigo 153 da Constituição de 46, uma Constituição típica, rígida, enxuta, principiológica, passou para o artigo 5º da Constituição de 1888, de 1988, em que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Nos seguintes termos. E aí vem como é que é. Najib, eu fiz essas observações porque eu entendo que o grande divisor de águas nessa parte histórica está nesse artigo que mudou tudo depois, porque mudou até o sistema, o regime, aliás, né? Mudou o regime. Foi uma república aspas, decretada, porque nem o proclamador da República sabia que ia proclamá-la naquele dia. Ele estava até gripado, muito gripado. Mas o fato é que ali esse artigo 99 era um divisor de águas. E depois
passou a ser a Constituição de 1891, com a cópia que nós fizemos lá de 1787. Obrigado, Najib, por esse pequeno ajustar de contas históricas. Eu insisto que a competência dos juízes, até a década de 30, era quase que exclusivamente penal e para a cobrança de tributos. Né? Eu sou mineiro, eu gosto muito daqueles episódios da Inconfidência Mineira, né? Daquele Antônio em Ouro Preto, na Vila Rica. E a função dele era essa, era exatamente a proteção do tesouro, do tesouro público, do erário, e apresentar penas, crimes. Na parte criminal, também tinha o juiz de paz. O juiz de paz não era, geralmente não sabia ler e escrever, ele era eleito como era eleito o vereador. A outra questão também é que a arbitragem era prevista na Constituição. A mesma arbitragem que hoje existe, com fundamento no compromisso, com compromisso das partes. Naquela época, como agora, a arbitragem não tinha poder de executar suas decisões. Então, era levado, forçado a requerer a execução ao juiz. Quando o juiz não estava na comarca, ele era substituído pelo juiz de paz. Agora, júri tinha que ser presidido pelo juiz de direito, as grandes funções. E como é que funcionava? Funcionava o seguinte: um advogado qualquer fazia o despacho, o juiz de paz assinava. Nesse aspecto, quando é que começou a ter promoção? Pois é, as promoções eram só para o Tribunal de Relação, o atual Tribunal de Justiça. Então, o sujeito, por antiguidade, ia para o Tribunal de Relação. Conta-se lá em Minas que o juiz, que na época da República Velha, entre 1891 e 1930, os estados não implementaram regras com referência à carreira do juiz. Foram adotando as que já tinham no Império e adaptando. Conta-se que quando alguém queria ficar livre do juiz, ou ele fazia uma reclamação junto ao Conselho de Estado, no Império, ou então perante o governador, mas o governador não queria, na República Velha, ficar tirando o juiz por causa daquela ideia que seria um ato arbitrário. Então, resultado, muitas vezes, né, conta-se que o governador providenciava a promoção do juiz para o tribunal só para a comarca ficar livre dele. Né? O Marcelo lembra bem desses casos, não é contemporâneo, mas eram casos desse tipo. E... O Najib, você sabe que eu imagino essa época do Império, da República, com uma dificuldade do imperador, principalmente, de tentar conciliar uma justiça trabalhada com a Inglaterra e a gente com origem de direito romano, que era já uma dificuldade enorme, né? Então, eles trouxeram e adaptar isso a um país enorme, gigantesco, muito longe uma comarca da outra. Nessa época, diferente de hoje, os juízes todos que eram nomeados eram juízes de famílias nobres e tal, que eram escolhidos a dedo pelo imperador. Como sou juiz de fora, falo que o juiz mais, a tônica da magistratura e do judiciário está exatamente no juiz de fora, porque é o juiz mais imparcial que existe. Não precisa ser juiz de fora geográfico, mas juiz de fora até por instância, para baixo, para cima. Então, eles tinham que vir com o nome da vara, inclusive, a vara, que a gente tem vara civil, vem exatamente daí, porque vinham o juiz de fora com uma vara e passava a vara para o juiz ordinário, e o juiz ordinário saía de cena para o juiz de direito, o juiz de fora assumia ali, um juiz normalmente vindo de Portugal, que não tinha, as faculdades só surgiram bem depois exatamente para ver as características
do Brasil, aí passava a vara para o outro. No Brasil, acabaram mudando esse costume de passar vara para um costume de anel vermelho, passar para verde, e sumiu essa tradição que existe ainda em muitos outros lugares. Mas a dificuldade do imperador deve ter sido muito grande, porque você consegue compatibilizar o interesse de Minas financeiro com os interesses dos ingleses. Os ingleses, na Constituição de 24, eles tinham um tribunal à parte. Tentaram implementar aqui uma porção de coisas e a gente com uma tradição romana, quer dizer, tendo que formular tudo isso é muito difícil. Há assim, muita notícia, havia estabilidade, que essa Constituição, na realidade, de 24 era uma Constituição mais programática do que plena, porque as comunicações eram tão distantes, tão longas, que diz os doutrinadores da história que o juiz com a Constituição de 24 só foi conseguir implementá-la 15 ou 20 anos depois, que para chegar nos finais de Comar continuavam os juízes que não eram de direito a funcionar, etc., né? Uma fase muito difícil de implementação. E não foi só no Brasil que houve essa mudança, não, porque a gente vê no Peru, principalmente em vários outros lugares, com essa escola da exegese, que obrigava que o juiz tivesse fosse importante na sociedade, com o liberalismo, etc., eles tentaram implementar e não conseguiam, com países nossos com dimensões continentais enormes, com uma população vinda de várias fontes. Você vê aqui, hoje em dia, talvez naquela época não fosse. Eu tenho Piragibe no nome, devo ser descendente de índio, o Nagibe é da onde o Nagibe? O Antônio Carlos deve ser também. Nós temos aqui, não existia nobreza, está sem som, Antônio Carlos, não existia. Hoje em dia somos três magistrados, cada um indígena, outro afro-negro, o Nagibe lá de cima, podendo dizer que naquela época só tinham nobres portugueses que eram de famílias muito abastadas. É uma diferença grande para o contexto atual, né? Melhorou um pouco quando foram criadas as faculdades de direito, em 1827, né, de Olinda, Recife e aquela lá de São Paulo, mas, em compensação também, na República Velha, juiz não era muito considerado. Como assim? Não, que juiz sempre teve que residir na comarca. Por causa de aspectos criminais, ele tinha que residir na comarca. Muitas comarcas tinham até casa do juiz, e a partir de 34, 40, a casa do promotor de justiça, porque tinha que estar lá. Agora, é muito interessante isso. Um parênteses, Najib, porque esse recesso judiciário se dá exatamente por isso. Porque era tão distante a casa da onde o juiz trabalhava, que eles, no final de ano, para ficar com a família, abriam um recesso. Não, o recesso judiciário tem uma explicação histórica da distância do trabalho dele até seus familiares. Então, ele tinha que passar o Natal em casa, dava um período maior para ele poder voltar, porque não tinha como você passar de um dia, não tinha avião, não tinha nada, então era pelo menos um mês. Aí E os colegas hoje do Amazonas, por exemplo, é um degredo, né? Ficam degradados na comarca, que não tem facilidade. Para sair da comarca, você tem que ter passagem de avião, nem sempre tem avião comercial, nem sempre eles conseguem. Agora, para que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso justamente porque, na República Velha, ninguém queria ser nomeado juiz. Por que não queria ser nomeado juiz? Porque tinha que morar na comarca, não podia advogar. Eles queriam ser nomeados dono de cartório, né, os atuais cartórios registrais e notariais. Eles queriam ser nomeados procurador do Estado, procurador das instituições. Enfim, juiz não tinha nenhum prestígio. E isso era terrível. Com a lei dos advogados, né, a primeira lei do advogado em 35, 36, os juízes foram proibidos de advogar em qualquer circunstância. Muito bem. Agora, em compensação, eles ficavam e continuam restritos por causa desse dever de morar.
Eu fico pensando, hoje, na era digital, isso não tem muito cabimento, inclusive por causa de questões de urgência, o juiz tem sempre a capacidade de conhecer as causas online e vai por aí afora. Muito bem. O Antônio Carlos quer falar alguma coisa? Quero sim, quero sim. Nós estamos, e é irresistível, não podemos ser diferentes, é que nós estamos é, despendendo o tempo numa parte histórica e é irresistível, eu sei, e por um outro motivo, pedagógico, porque nós estamos... Alô? Não está me ouvindo, não? Estamos ouvindo, Ah, Cláudio. tá. Mas eu queria expor o meu entendimento sobre a pedagogia, porque nós estamos, que é irresistível, nós estamos tomando o tempo na parte um pouco mais afastada da Constituição como lei, mas eu acho que o mais importante é como organizadora sociológica. Eu acho que foi isso que mudou todo o conceito do direito constitucional, cuja interpretação, cuja hermenêutica, vamos dizer assim, vamos alargar isso, cuja hermenêutica é muito específica, como diz Maximiliano no seu livro, né? Eu até hoje mantenho, são livros que, aliás, você está me devendo, Piragibe, um dicionário que não veio até hoje, mas não tem problema. Mas era isso que eu queria colocar, porque eu estou muito ansioso para que nós cheguemos à à Constituição vigente, embora com 130 e tantas emendas, né? Não é mais aquela de outubro de 88, era outra. Mas, de qualquer maneira, ficou aqui essas observações iniciais. Muito obrigado. Eu vou até fazendo complementando o que o Najib falou. Quer dizer, a regulamentação, realmente, o juiz só trabalhava na área criminal. E a preocupação do executivo era exatamente essa. Tanto que a lei de organização, as primeiras normas que trataram do juiz de direito eram no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal do Império, que tinha algumas normas lá de afastamento dos juízes e tal. E uma É, outra norma também era no direito comercial, com o Tribunal do Comércio, que vigiou em 1850, pouco tempo, mas que também previa. Para chegar depois, Odmar Antônio Carlos, a gente vê que a gente só tem praticamente uma lei de organização, uma lei da magistratura, que é de 79. é, Durante esse período todo foram normas esparsas, principalmente na questão da magistratura, dos juízes de direito, porque os juízes federais tiveram alguma normatização. Mas a nossa é a única vigente. Desde 79 continua sendo vigente a lei da magistratura nacional. Quer dizer, as outras eram normas esparsas. E a grande pergunta que se faz, que eu acho que é importante até nessas lives, é perguntar o que que é o juiz. A gente estava falando antes da live, o que que é um juiz, né? Porque a gente até hoje não sabe direito o que que é um juiz. O juiz de direito é um juiz, mas que a gente lembra, para quem quer fazer concurso, etc. O juiz de direito é aquele que lida no Estado, né? Porque criam-se especializações desde da República, especializações no eleitoral, é, a gente, pegando gancho no Nascimento, trabalho. a gente trabalhava mais ou menos na parte criminal e parte econômica, porque o Tribunal do Comércio, o imperador fazia muita questão de que fosse bem regulado a questão dos impostos, então os juízes eram braço direito como o Conselho de Estado. Mas o juiz de direito, o que que ele é? Aquele que trabalha com muito mais causas do que o juiz especializado, que é o juiz federal, o juiz de trabalho, o juiz eleitoral. O juiz de direito talvez fosse o verdadeiro juiz, porque ele vai para uma comarca do interior, tem que lidar com tudo, com todas as matérias, no final das contas. Quer dizer, isso desde o Império. Quer dizer, o Justiça Federal só apareceu nesse segundo momento aí da República, mas ele não existia antes. Quer dizer, o juiz de direito é aquele verdadeiro juiz que é um juiz de fora, que passava a vara, né, para poder julgar, tirava o juiz ordinário,
ia passar para o juiz ordenar normalmente, ele ficava contaminado pelas políticas locais, pelas forças locais, pelas famílias locais. Então vinha alguém de Portugal, um juiz de fora, um juiz de direito, que não conseguia julgar com maior imparcialidade. Essa tônica continua até hoje, nesse sentido, tanto que é, um juiz de fora não precisa ser geográfico, mas ele pode ser de distância, de fora, etc. É, e o que é ser juiz, né, desembargador Antônio Carlos? Quer dizer, juiz existe até em tribo de índio, é alguém imparcial que está fora das partes que vai julgar. O juiz de direito é isso, não, ele não tem uma especialidade, ele pega de tudo, sempre foi assim, né? Essa, o desembargador está falando do juiz de paz. O engraçado é que o juiz de paz, na verdade, ele era um juiz mandado pela igreja para pacificar, que era não sabia direito, mas não tinha, era um gatilho, uma forma de tentar resolver demandas pequenas. Então, a igreja mandava um juiz para pacificar, que era o tal chamado juiz de paz. Mas o que é importante para terminar assim, essa parte do Império é que no mundo inteiro, não só no Brasil, começou a surgir uma necessidade do cientificismo do direito, de alguém que soubesse o direito. Então tinha que ser um juiz formado. O Brasil, com a independência de 1922, se viu obrigatoriamente a ter que ter um uma faculdades que dessem a tonalidade, a coloração do Brasil, que era totalmente diferente de Portugal, da Inglaterra, e pessoas formadas, científicas, que fossem doutores, que entendessem o direito. Isso é importante. E era tão importante essas faculdades outro dia eu estava lendo a história desse dia do Pendura, né? O dia do pendura, na verdade, era o contrário. As pessoas que iam lá, normalmente, quem fazia faculdade de Recife ou de São Paulo, né, iam ser provavelmente juízes de direito, pessoas juntos judiciários importantes e influentes. Então, os comerciantes davam para eles, pagavam grandes jantares, etc., puxando assim, uma vontade de agradar esses fulanos, e que esses todos que saíam das faculdades de Pernambuco, São Paulo, e daí virou pendura, porque a tradição que era os comerciantes querendo pagar virou uma tradição de quem que saiu um país com o maior número de faculdades do mundo. Se hoje tivesse dia do pendura, ia falir o país, né? Oh, mas eu acho que a gente pode seguir, então, para a fase da República, o desembargador Antônio Carlos, que já. Embora eu tivesse mais observações, eu vou tentar balizar. Estou nessa tentativa já há 15 minutos, mas não consigo. Mas o fato é que vamos passar para a República, porque essa transformação de regime, ela é fundamental. Ali surgiu o Brasil. Antes era tudo português, era o Estado português. Até mesmo para o imperador, porque ele tinha seus interesses lá no outro lado do Atlântico, não é verdade? Então, mas quando foi proclamada a República, por causa do Conselho, né, que não foi aceito, o fato é que, mudando-se o regime e expulsando-se, de uma certa forma, porque a família imperial continuou aqui, está até hoje aí. Inclusive, eles me mandaram um pedido para que eu colaborasse com o partido monarquista. Monarquista. Eduardo, se É, puder baixar um pouco a sua câmera também para ver os seus olhos e a sua fala, vai baixar um pouquinho a câmera aí, ou então subir, eu para ver, vou, vou me, para ver se eu posso eu aí, vou me perfeito. apropinquar, eu vou me apropinquar. Pronto. Tá. Aí, mas o fato é esse, é que eu estava ansioso que voltássemos para os caminhos da evolução, porque o que ficou lá para trás, engraçado, nós não falamos, principalmente quando houve em 1789, com os três estados, lá em Paris. Quando houve em 1786, nos Estados Unidos. E quando houve, afinal de contas, a independência das 13 colônias. Por que foi isso? Assim como foi lá na nossa Minas Gerais, na terra
dos diamantes, do ouro e da prata, assim foi lá em Washington, e assim foi aqui na Praça da República, né? Foi, foi a tentativa de cobrança de tributária. No taxation without representation. Todo mundo sabe isso, a gente tem isso de cor, né? Lá em Paris também era isso. E aqui não foi diferente, não, porque o pessoal estava um pouco ensimesmado com as tentativas tributárias do imperador Dom Pedro II, que era um homem excepcional. Mas eu não vou falar sobre ele, não, porque senão a gente não acaba hoje, né? E não é para acabar mesmo, eu estou achando que nós vamos ter que fazer um outro evento desses. Eu estou achando. São essas as observações intermediárias. Queria falar um pouco sobre o Código de Processo Criminal de 1832, que funcionou como um verdadeiro código de organização judiciária. E genial, diz o artigo 44, os juízes de direito serão nomeados pelo imperador, dentre os bacharéis formados em direito, maiores de 22 anos, bem conceituados e que tenham pelo menos um ano de prática no foro, podendo ser provada por certidão dos presidentes das relações ou juízes de direito, perante quem tenham servido, tendo preferência os que tiverem servido de juiz municipal e promotor. Juiz municipal era um juiz togado, com título superior, mas não era previsto na Constituição, mas era previsto para fim de substituição dos outros juízes. E genial, eu sou tão velho também. O Antônio Carlos, nós fomos tão velhos. Quando nós fizemos concurso, nós tínhamos que levar 2 declarações de idoneidade. Não foi assim com você? Declaração de juiz, de promotor, né, para dizer que a gente era pessoa idônea. Pô, lá Agora, eram 10, Dona Gibe, né? 10 declarações de hein? autoridade. 10 declarações. É difícil até você conhecer tanta gente. Mas com na República isso começou a ser um sistema de rejeitar o cara. Porque você trazia uma declaração, um atestado, né, de um juiz não sei de onde, aí a gente ficava criando aquele problema todo. E também, na minha época, você tinha que trazer, indicar várias pessoas que pudessem criar a idoneidade, dizer que você era pessoa idônea. Hoje não tem isso, os tribunais têm que fazer as investigações pela comissão de instrução, e, para dizer a verdade, eu acho que o Antônio Carlos não tinha nesse concurso, não. O meu concurso de 82, Antônio Carlos, o sujeito podia ser rejeitado em decisão secreta pela comissão de inscrição. O seu era assim, não? O meu podia ser rejeitado. Está desligado. Ô, Podia. Najib, eu tenho uma estagiária que tá fazendo em São Paulo. Fez semana passada, ela fez a prova oral. Eu estava olhando o edital lá também, continua a mesma coisa, só que na prova oral é que não tem recurso, não tem nada. A comissão é que decide se vai ficar ou não na paz. Ainda é assim até hoje, viu? Esses resquícios, eles continuam escondidos, ocultos, subjacentes, Está mas no edital, existem. que ninguém pode recorrer, não pode Mas recorrer. existem. É por isso que a gente não pode definir o que são valores. O que são valores? Né? O pessoal, você fala em valores, né? Diz aqui um jurista italiano muito bom, ele diz, isso é tudo que é aceito sem discussão. É a vida. Você vai discutir a vida, por acaso? É o bem-estar. É tudo que é aceito primordialmente pela sua, ontologicamente, pela sua própria natureza. Aí entra o direito natural. E aí os técnicos, juristas, não gostam do direito natural. É, que é uma... Ó, eu queria dizer aqui que o desembargador índio brasileiro, que é o nosso
entrevistado do próximo no Vultos da Magistratura, está presente aqui assistindo a live, viu? É Puxa uma vida, honra aqui para todos quanta nós, uma honra, quanta felicidade, honra. viu, Divador Índio? Na próxima semana, né? Daqui a 15 dias, né, Divador Managiba, uma live com ele. Pois É, não, Marcelo, pode continuar. eu não vou contar por que eu sou admirador do desembargador índio brasileiro da Rocha, porque se eu contar isso, ele um dia vai praticar um homicídio. Por quê? É simples. Ah, vou contar. Para ver como é que a independência não depende de lei. 1974. O índio era juiz substituto. Mandaram ele acumular a comarca de Niterói, uma vara civil. Estava ele trabalhando desesperadamente, quando, num processo qualquer, vindo do Supremo Tribunal Federal, ele botou: cumpra-se o venerando acórdão do Supremo Tribunal, que concedia reintegração de posse em favor de um sujeito naquele prédio que é hoje aquele shopping ao lado das barcas. Esqueci o nome, muito bem. Aí vai o oficial de justiça, e o oficial de justiça chega lá, intima quem está lá, e o cara não sai. O oficial de justiça certifica, vai para o juiz substituto, na época de ato institucional, na época que o sujeito perdia o cargo sem mais nem menos, e aí o índio escreveu: requisite ao batalhão da Polícia Militar, Força Pública. Muito bem. No dia tal, às tantas horas, vai lá o oficial de justiça, não tem PM nenhum. Aí o oficial de justiça certifica, volta. Enquanto isso, todo mundo comentando, que na época eu era policial, né? Todo mundo já comentava que tinha aquele maluco daquele juiz que estava desafiando pessoas, todo mundo sabia quem era, mas não podia dizer. Então, aí o comandante do batalhão não mandou as tropas, o que ele faz? Requisita do secretário de segurança da época, que era um delegado civil que estava ocupando, para apresentar no dia tal, a tantas horas, tropa, conta aquela história toda. Né? Na época não tinha ainda Word, não tinha nada, tinha que. Muito bem. Aí requisitou para apresentar as tantas horas às tropas. Pergunta se alguém foi. Nada. Está pensando que a vida é fácil, cara? Aí, resultado, ele faz o quê? Olha na Constituição da época, que está dito que tem intervenção federal caso seja descumprida a ordem do juiz. E ele, então, oficia ao Tribunal de Justiça pedindo a intervenção federal, dizendo que não foi cumprido, juntou aquelas cópias, naquela época não tinha nem xerocópia, né? Juntou aquelas cópias todas e entregou no tribunal. Aí todo mundo, eu estava vivo nessa época, todo mundo falou que ele ia ser punido, ele ia ser caçado, ele ia não sei o quê. No dia tal, às tantas horas, tan, 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 vai lá o oficial de justiça e parecia que ia ter baile anual da Polícia Militar, cheio de PM para tudo que é lado para cumprir a decisão. Então, só por eu não prometo, eu vou contar essa história outra vez lá, né? É melhor eu nem aparecer, mas isso é verdade. Não adianta ter prerrogativas na Constituição, não adianta ter prerrogativas na lei, se faltar ao juiz, não só ao juiz, a coragem para Coragem. fazer cumprir as decisões. Hoje, a coragem, pela história da magistratura, é uma das qualidades, das virtudes que deve ter o juiz, porque eu estava lendo nessa parte do Império, o juiz dependia do Conselho de Estado, eles com medo que se dessem alguma coisa contrária ao imperador, então eles consultavam antes o Conselho de Estado, antes da decisão. As grandes decisões eram consultadas.
Hoje em dia a gente tem o CNJ aí, tem outros órgãos, né, que tentam tolir essa maior virtude que é a coragem, né? Juiz medroso, não, o Estado não vai para frente. É um privilégio ter uma. Semana que vem, daqui a 15 dias, vamos ver essas histórias e outras, né? O desembargador Eu Íntegro. prometo contar rapidinho a história, que eu adoro ficar contando essa história. A outra grande prerrogativa que nós temos, que nos diferencia dos nossos colegas americanos, da Sul-América, e não tanto da Europa, mas é o concurso público. E por que cargas d'água juiz entra para o concurso público? Fácil. É que antigamente, até a década de 30, quem fazia as eleições era o próprio partido que estava no governo. No Império, quem fazia as eleições ou era a turma liberal ou conservador. Inclusive, o pai esqueci o nome dele, falou uma célebre frase, né? Porque quando o imperador acha que o governo estava indo mal, o imperador destituía aquele governo, chamava o rival para assumir, o rival assumia, fazia as eleições e ganhava. As eleições eram todas, até na República Velha, simplesmente, escandalosamente fraudadas. Isso significa o quê? Significa que chegou uma situação tão grave que os paulistas fizeram aquela Revolução de Julho de 32 para exigir a alteração disso. E o Getúlio Vargas conversou com não sei quem, e entrou em vigor, então, a justiça eleitoral. Quem seria juiz eleitoral? O único sujeito imparcial, neutro na cidade era quem? O juiz. Então, colocaram como juiz eleitoral o juiz da comarca. E mais, promotor não era qualquer um, como era antes. Já tinha concurso, previsto concurso. O promotor era o promotor eleitoral da comarca. E fizeram justiça eleitoral, uma especialização, né, nossa para nós. E foi muito importante que nós, então, passamos a atuar numa área político, a área política eleitoral. Enquanto até então a gente estava muito mais preso ao crime, à cobrança de tributo. E esse juiz eleitoral, claro, tinha uma consequência grave. Qual que é? Forçou a ter concurso público para juiz e para promotor. Concurso público, por quê? Foi o primeiro concurso público. Antigamente tinha concurso para professor catedrático, os lentes da faculdade, mas no outro não tinha. Então foi criado concurso de juiz, a Constituição de promotor, 1934, e a Constituição de 88 estendeu praticamente para tudo. Então, as nossas prerrogativas, que são inamovibilidade, criada na Constituição do Império, a vitaliciedade, que só pode ser perder o cargo por sentença, criado na Constituição do Império. A irredutibilidade de vencimento, hoje, serve até para os ilustres jogadores do Flamengo, do Vasco, porque atende todo mundo. Não é uma questão só de prerrogativa de juiz e promotor, todo mundo tem direito à irredutibilidade. E o concurso público. Enfim, eu não sei se os meus colegas vão concordar comigo, mas a nossa situação, 200 anos depois da Constituição do Império, é a seguinte: é a mesma situação. As nossas prerrogativas são as mesmas. E mais, as nossas prerrogativas hoje também estão com os promotores, estão com a Defensoria Pública para fins do vitalícia, como é que chama? Vitalícia, ele só pode perder o cargo naquela condição, e os oficiais das Forças Armadas também só pode perder o cargo nessa condição. Então, será que eu posso, para encerrar? Najib, até fazer uma intervenção. Ainda bem que a gente manteve, porque o México aí está regredindo, os Estados Unidos têm eleição, enfim,
são vantagens que estão tirando de alguns países, outros, né? Mas os americanos estão dando um show de independência. O Trump É, faz aquelas bagunças todas, sempre, e que lá não tem, como é que chama? Juízo, competência específica. Sempre aparece um juiz para definir a providência para atirar. mas a gente ouve muito, Nadir, dizendo que o século XIX era do executivo, o imperador, o século XX foi do legislativo e o século XXI é do judiciário, até por conta do próprio. Então a gente vive realmente, muita gente fala, o Supremo está sendo. Não, o Supremo é uma oscilação histórica, sociológico, natural até, porque hoje o Poder Judiciário tem um poder forte. Mas eu vou provocar ainda um pouco mais, porque essa live é mais uma provocação para quem está com a gente, quem está nos assistindo. O que para o mundo inteiro é ser juiz? Existe um código, o Código de Bangalore, que pouca gente conhece, que monta mais ou menos o que é a estrutura de um magistrado, um juiz de direito. Quem é um juiz de direito? Quais são essas prerrogativas? O que ele faz? Uma coisa interessante, nesse foi assinado por mais de 100 países no mundo e diz quais são o esqueleto da magistratura, porque você pode entender que juiz é um longa-mão do outro, como pode, mas esse não, é país até como, com outras culturas assinaram, subscreveram, e lá nas disposições transitórias diz até o que o juiz não deve fazer, por exemplo, julgar com fome, algumas coisas para tentar preservar a sua imparcialidade, né? Alguns conselhos, considerações finais importantes para qualquer juiz em qualquer parte do mundo siga, né? Quer dizer, a gente, pelo menos, tem um estatuto agora em nível mundial, fala, Não, eu quero dizer o seguinte: o juiz independente não é uma gentileza do governo, não é uma gentileza de uma classe econômica, não é é uma necessidade no comércio internacional. O juiz independente é uma necessidade em tudo, porque ninguém é louco de investir seu dinheiro em um outro país sem ter alguma garantia. E a garantia de acesso à justiça. Quem que quiser ver, por exemplo, a declaração, o Pacto Internacional dos Direitos do Cidadão, né, de 1966, do direito cidadão, São José? como é que é? É de São José? É isso. É, pode Lá Pacto tem todas essas declarações. E no artigo 14 está dito com todas as letras que é uma garantia internacional o acesso aos tribunais para pedir qualquer coisa, para reclamar qualquer coisa. De vez em quando eu fico vendo aí o sujeito. É um absurdo que o advogado tenha requerido isso. Para, bola. Se for absurdo, você indefere. Agora, não pode, teoricamente, tirar desde logo a chance das pessoas reclamarem. Não é isso? muito bem. é, Bem, eu estou olhando aqui regras negativas. Não deve julgar quando está com fome ou se comeu demais. Achei, ó, do Código Bangalore, que diz quais são os tratados do juiz de direito. Não deve aceitar nenhum suborno, isso é óbvio. Não deve rir de litigantes, nem deve deles zombar. Isso aqui é assinado por mais de 100 países, né? Regras negativas, né? São 10 regras negativas. Não deve temer ninguém, que é o nosso baduísmo, não deve temer exoneração, nem deve elogiar, nem deve elogiar. É muito regras afirmativas. Deve possuir uma personalidade, conhecimento de líder, paciência. É uma. Vou botar aqui são normas assim para a gente saber o que é um juiz, né, de direito ou qualquer especialização, segue esse código de Bangalore. Eu me lembro que foi feita uma enquete lá no Brasil, quem conhece o código de Bangalore? Uns dois ou três levantaram numa comunidade de 200 juízes, num desses congressos. Quer dizer, é assim o nosso norteador, código de ética, etc. E até para quem quer ser juiz, ler esse código de Bangalore para saber o que é ser um juiz, né? Muito bem. Então, para encerrar,
coordenador. Não é o caso de dar a palavra ao coordenador, 1 ou 2 minutos, a palavra ao Antônio Carlos, embaixador Antônio Carlos, né, para encerrar o evento, ou eu posso homenagear o Antônio Carlos, deixando ele para falar por último e para declarar que o evento está encerrado. Qual é? Não, eu sugeriria, Najib, que eu dissesse pelo menos uma parte que eu tinha preparado aqui. Eu voltaria a palavra ao coordenador, que passaria a você para encerrar. Eu acho que você deve encerrar, porque você é o mentor deste evento. O mentor é o presidente da Ensina. É, não é? Mas, Marcelo, você concorda? Concordo, concordo. É, Marcelo é, fala. Essa é uma live provocativa, que não dá para falar sobre carreira de é. 500 anos Queria, em 1 hora, mas a gente tem que provocar com esses assuntos. eu queria deixar no ar, Marcelo, eu queria deixar no ar o seguinte, que o nosso ordenamento jurídico, até por força do preâmbulo da Constituição, diz que nós, eu falo-se na primeira pessoa do plural, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, e a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos. Sem preconceito. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgando promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Senhores, isso aqui é muito bonito e muito esperançoso, mas também aproxima-se da utopia. Aproxima-se da utopia porque, ajudando um pouco a definir o que seja juiz, nós vamos ver que o juiz ele tem diante da lei uma função interessante, porque ao mesmo tempo em que a lei é uma razão de decidir, muito interessante, muito conhecida, muito boa, mas não é a única razão de decidir. Porque o juiz, para justificar a sua decisão, ele pode recorrer a outros argumentos, como as ciências de enlace, né, que o direito espanhol tem, que se obtém mediante procedimentos quase lógicos, diz aqui o Sanchez. É da técnica da dissolução das noções, que culminam na ponderação dos princípios extralegislativos. E, é claro, aproveito o ensejo, não posso ir além, porque nós todos gostaríamos que houvesse uma sociedade sem preconceito, mas aí você tem que mudar o homem. Você não pode fazer isso com a mudança do Estado. Você tem que mudar a consciência, o modo de pensar de todas as pessoas. E você não consegue fazer isso. Até porque, levando em consideração o que o jornalista disse, saiu de dentro dele, e todo mundo pensa quase igual a ele, lamentavelmente, é coisa de preto. Pode ser. Vi um artigo importante, o Juliano Moreira é preto. E, no entanto, até hoje, ninguém. Desembargadores, para terminar assim, eu vou fazer uma provocação maior ainda, eu vou deixar vocês com uma saia curta, como dizem os meus. Vocês têm mais de 40 anos. O que vocês diriam para as pessoas que querem ser juiz de direito, entendeu? Qual é o futuro do juiz de direito com essa vivência toda que vocês têm aí? Começando com o desembargador Antônio Caio, terminando aí com o desembargador Najib. Eu diria a pessoa que tem vontade de ser juiz, que primeiro ela soubesse o que é juiz, para saber o que vai fazer.
né? Primeiro soubesse, para saber se é aquilo mesmo que ela quer. Porque a hora que nós nos deparamos com a realidade da magistratura, a gente vê que não é bem isso. E se preparar para duas coisas. Se não for rico de família, se não tiver posse de família, que se prepare para ser pobre. E, em segundo lugar, além da pobreza, porque não se ganha dinheiro como juiz. E se ganhar dinheiro como juiz, não é juiz. O fato é que, em segundo lugar, ser pobre e ser discreto e fugir da fama, da notoriedade social, que é o que menos se deseja. Porque todo mundo quer ter fama, porque a gente quer a fama. E a magistratura não dá fama a ninguém. O juiz discreto é aquele que sentencia e o resultado das suas decisões aparece. Pô, mais nada. Ele não interessa. Não é como o árbitro de futebol, cuja mãe é elogiada a cada partida. Não é isso. Ele tem essa particularidade. E mais, ele precisa estar ciente de que ele tem que estudar filosofia, sociologia, eh, psicologia, séria e aprofundadamente. É para poder saber o que é desenvolvimento, por exemplo. Aí a economia. O que é desenvolvimento? Ninguém sabe. Quer dizer, ninguém sabe não. Todo mundo pensa que sabe. É muito pior. Todo mundo pensa que sabe e não sabe, porque confunde com progresso. De qualquer forma, eu diria isso. Prepare-se para desistir. E se continuar, porque é sua vocação, desapareça das páginas, desapareça dos palcos e dos restaurantes. Fique em casa, trabalhe, decida. É isso, doutor Marcelo. Obrigado, Zé. Mas, dona Gi, por que ser juiz de direito? Qual seria pessoas que querem aqui? Qual seria a mensagem assim final para as pessoas que querem seguir a carreira de juiz de direito? Para quem passou por tantas décadas aí. Estão ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu era oficial de justiça para o concurso, ganhava um salário mínimo. Depois eu passei, fiz concurso para escrivão de polícia, ganhava 2 salários mínimos. Depois, enfim, passou algum tempo, eu fiz concurso para promotor de justiça, ganhava paca, ou considerando os outros. E juiz, na época, ganhava 40% mais do que promotor. Pergunta, fui eu lá fazer concurso para juiz. Enfim, foi a necessidade financeira que me fez fazer tantos concursos. Mas eu acho que, como juiz, onde eu fiquei 43 anos, eu aprendi uma coisa muito bonita. E essa coisa, o Zé Eustáquio tirou o primeiro lugar no concurso dele antes de mim, no meu concurso, e ele falou que o juiz ele tem um papel de falar para as partes. Você conta para mim as suas desditas, não é as palavras que ele usou, que agora não me recordo, e você, outro, também conta para mim as suas desditas. Agora, como é que eu vou fazer ser juiz, olhar o interesse das partes, se eu só tenho um coração? Eu acho que o Zé Eustáquio tem toda a razão. A gente, como pessoa, tem que fazer aquilo que gosta, que sabe, mas nós fazemos com o coração, com a emoção, com a coragem. Graças a Deus, eu passei esses anos todos aqui e estava muito bom. Enfim, concedo a palavra ao Marcelo Piragibe para encerrar o evento. Terminou poeticamente, vindo a essência do exercício da jurisdição do direito, que é a sentença de sentir usando o coração. Então, a gente dá por encerrado aqui a nossa live de hoje, já chamando para daqui a 15 dias a gente ouvir a história do desembargador Índio,
contada por vários, e assim sucessivamente desse ano. Vamos chamar grandes expoentes da magistratura. O desembargador Antônio Carlos também já está, é o segundo ali, se não me engano, para contar a sua história. E seguimos assim. Tenham todos uma boa noite. Dou por encerrada aqui a nossa live de hoje. Obrigado.